Boa noite a todos e a paz do Senhor. Desde já eu quero me apresentar, sou o pastor Sidney Michael, da igreja Vida Nova em Cristo, da cidade de Barra de São Francisco, Espírito Santo. Motivo, a pandemia do coronavírus, estamos fazendo nossos trabalhos em casa, fazendo da nossa casa também a igreja do Senhor, o templo, o lugar onde nós podemos dar glória, podemos ler a palavra e também ministrar a palavra de Deus. Eu quero que você, acompanhando, você que vai assistir esse vídeo, você possa meditar nessa palavra comigo, que em meio a essa crise, em meio a essa infestação, nós precisamos de fé. Eu quero falar de fé nesta hora. Abra a tua Bíblia, você que pode, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo de número 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Palavra que está registrada no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a galeria da fé, aonde nós encontramos aqui exemplos de fé. Nesses dias difíceis, dias de epidemia, enfermidade, dias aonde a nossa fé está sendo provada, porque há uma necessidade de ter fé nesses dias. Eu quero compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de palavra. Estava estudando a palavra de Deus e eu pude perceber que a fé, ela é o combustível para o crente. Ela é o combustível para o crente andar no caminho que é Jesus e chegar ao céu. Porque Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E o Pai, ele está no céu. Então, para nós conseguirmos alcançar a salvação, temos que passar esse caminho. Temos que andar nesse caminho. Jesus também diz que ele é a porta da salvação. João capítulo 10, versículo 9. Que ele é a porta da salvação. E quem entrar por esta porta, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus também vai dizer que ele é o bom pastor. Ele é aquele que dá vida pelas ovelhas. Ele diz que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele veio para dar vida. E vida com abundância. Então, para nós desfrutar tudo isso que Jesus tem para nos dar, nós temos que ter fé. E nesses momento esse onde o Brasil e o mundo está enfrentando uma grande epidemia, que já se tornou uma pandemia de tão enorme que alastrou essa enfermidade. Então, nós cristãos precisamos perseverar na fé. Perseverar firme. Se você pode se isolar na sua casa, segundo a lei e a norma, se isole. Mas se você tem que trabalhar, se você precisa de ir na rua, vai na fé de Cristo, porque o sangue de Jesus te cobre e te purifica de todo mal. Então vamos meditar algumas referências bíblicas para que a nossa fé possa aumentar em Cristo Jesus. Vamos lá. No versículo 6, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu vou saber se eu tenho fé ou não tenho fé? A Bíblia também vai dizer que Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas me prova isso na Bíblia. Romanos capítulo de número 10, versículo 17. Paulo falando aos gentios, falando aos romanos, que a fé, ela vem pelo
pela palavra de Deus. Então, por isso que é importante pregar a palavra de Deus. Tem o texto que Paulo prega que está dizendo o quê? Que como crerão naquele de quem nada ouviram? E como que eles vão crer naqueles de quem nada ouviram? E como pregar se ninguém se dispõe aí, se ninguém envia? Então hoje nós vemos que a palavra de Deus foi pregada, porque hoje a terra está chorando aos pés do Senhor, a população está clamando a Deus, cantando louvores, maravilha por isso, isso é sinal que a nossa pregação, ela teve efeito, embora nós não vimos tanto efeito nos dias atuais, por causa da incredulidade, por causa da falta de compromisso de muitos crentes, de muitas pessoas que só lembram de Deus no momento da dificuldade. Você que está aí do outro lado, que só lembra de Deus no momento da dificuldade, fica aí um bom exemplo para você. Se apegue em Cristo e cuida-se, porque é necessário que nós ficamos agarrados, porque a Bíblia quer nos pegar e nos apanhar e colocar debaixo das tuas asas, como uma galinha apanha os pintinhos e o protege. Assim o Senhor quer fazer conosco. Mas o homem, com a sua concupiscência, com a soberba da vida, do seu coração, dos seus olhos, ele se distancia de Deus, amando este mundo, sendo que a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, que as coisas deste mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Vamos a algumas referências bíblicas para que você fique aí com a sua fé em alta. A Bíblia também vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 2. Deixa eu ler para você me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus ele vai preparar lugar. Quando Jesus vai preparar lugar, ele diz no versículo 1, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede no Pai, crede também em mim. Lá em cima, na casa dele, há muitas moradas. Aí ele está dizendo, eu vou preparar lugar. Se o meu lugar estiver preparado, o seu lugar estiver preparado, nós estaremos lá, assim que ele nos buscar. Para que ele vai nos buscar? Para nós estar com ele a eternidade. Olha que interessante, o versículo de número 12. A Bíblia vai dizer que Jesus diz o quê? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então ele estava dizendo, eu vou para o meu Pai, vocês vão ficar aqui na terra, e vocês vão fazer as obras que eu faço. Qual eram as obras que Jesus fazia? Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os cativos e oprimidos, Jesus ele era hospedeiro, aonde ele chegava a paz de Deus reinava. Então nós iremos fazer as mesmas obras e obras ainda maiores do que a deles. Mas por que nesses dias nós não vemos tantas obras sendo realizadas? Por que nós não fazemos tanto a diferença? Eu também tenho uma palavra para você. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 20. Eu vou ler para te ajudar. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então por que nós não realizamos obra? Por que falta fé? Por que milagres não acontecem como antigamente acontecia? Por causa da nossa pequena
pequena fé. Quando Jesus disse essa palavra aos discípulos, era por causa de uma pessoa que estava possessa de demônios, e os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E quando Jesus repele eles com essa palavra, ele diz: olha, essa casta de demônio só sai com jejum e oração, ou seja, oração e também jejum. Então nós não fazemos muito perante a Deus por causa da nossa pequena fé. Mas se nesta noite você encontrar na presença de Deus com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ficar curado pela glória de Deus, você vai ser blindado pela glória de Deus, você vai andar nesta rua, você vai ficar dentro do teu lar, e esse mal ele não vai possuir a tua vida, e se possuir, você vai ser curado para a glória de Deus, porque quanto maior for a cicatriz, maior é o tamanho do milagre. Porque a ferida foi grande. Nunca ninguém teve uma cicatriz grande e uma ferida pequena. Isso é sinal que a ferida foi grande. O sinal da cicatriz significa que eu venci uma grande batalha. Eu tive uma enfermidade, eu tive uma ferida, mas também eu tenho a cura para a glória de Deus. Entenda comigo nesta noite o que eu quero te dizer. A Bíblia está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza naquilo em que nós se espera, naquilo em que nós esperamos. Eremátio e a sério que me antorablasto comundo sépia. Eu sei que nesta noite, outro lado, que a sua fé está menor do que um grão de mostarda, mas eu quero profetizar em cima desta palavra, que a sua fé, ela possa crescer para a glória de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como eu faço, pastor, para granjear a minha fé, para conseguir alcançar milagre, êxito na palavra de Deus e naquilo que eu ouvi através da pregação? Vamos lá. João capítulo de número 15, olha só que interessante. João capítulo 15, versículo de número... Essa é a chave para você fazer milagre. Essa é a chave para você viver uma vida diferente. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, a Bíblia, estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Nisto glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem se lembra que quando Jesus, ele disse assim, olha, sede minhas testemunhas. Jesus chamou cada um de nós para ser discípulos e testemunha dele. Então agora ele está dizendo que se ele está lá no céu e nós aqui na terra, e nós estivermos nele, e a palavra dele estiver em nós, tudo que nós pedir, crendo, ele fará, porque nós somos discípulos. É para nós dar muito frutos e o nome do Pai ser glorificado. Está entendendo por que a nossa fé ela é o nosso combustível para chegar ao céu? Você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Por que precisamos de muita fé para caminhar no caminho que se chama Jesus e chegar até o céu? Porque a jornada vai ter espinho, vai ter pedra, vai ter fogo, fornalha, vai ter água, vai ter praga, peste, enfermidade, mas a Bíblia diz assim, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é ser animado, é estar na presença de Deus aguerrido. Vamos voltar aqui para a palavra de Deus.